Hebreus, capítulo 13. Hoje é uma noite diferente, hoje é uma noite especial. Hoje é noite de nós trazermos à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A ceia é um memorial. Toda vez que nós ceamos, nós estamos pregando, anunciando também a sua vinda. Lembrando de que Ele morreu pelos nossos pecados. A morte de Cristo é uma morte vicária, é uma morte expiatória. Morte vicária é uma morte substitutiva. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Um justo morrendo pelos injustos. Diz-nos assim a palavra do Senhor, capítulo 13 e versículo de número 10. Temos um altar, por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Aleluia. Quantos vieram oferecer um sacrifício nesta noite ao Senhor? Aleluia. Hoje é noite de oferecer um sacrifício a Deus. Temos um altar, diz-nos o escritor aos Hebreus. Altar é um lugar alto. Altar é um lugar que se destaca. Altar é lugar de sacrifício. É um lugar aonde se sacrifica. Altar, portanto, meus queridos irmãos, é um lugar alto. No Antigo Testamento, nós vamos ver que o altar é uma marca na vida dos patriarcas, na vida dos santos homens de Deus, mas principalmente no santuário em Jerusalém. Nós vamos ter dois altares. O primeiro altar é chamado de altar de holocaustos ou altar de sacrifício, que é feito de bronze, também conhecido como altar de bronze. Toda vez que você vê bronze na Bíblia, este metal tipifica o pecado, tipifica a maldade no coração do homem, o pecado. Portanto, o bronze é símbolo do pecado na tipologia bíblica, principalmente nos materiais, nos metais que foram usados para a confecção do santuário terrestre, o tabernáculo. Então, meus queridos irmãos, o primeiro altar, ele é de bronze. Esse altar, ele fica no pátio externo. No pátio externo, você vai ter o altar de bronze e a bacia de bronze. É no altar de bronze, no altar de sacrifícios, aonde se sacrifica o animal. E eu preciso que você entenda, que você venha trazer a sua memória para os tempos bíblicos, dos tempos do Antigo Testamento, como que oferecia-se sacrifício. Deus vai legalizar os sacerdotes, homens da tribo de Levi, para serem responsáveis pelo sacrifício, pelo altar. Os homens judeus comuns, ao pecar, ele não poderia oferecer um sacrifício em casa. Ele, muito embora tendo uma novilha, tendo um carneiro, ele tendo um animal, ou uma rolinha, ou uma pombinha, ele não podia oferecer em casa. A lei mandava que ele
trazia ao santuário, ele tinha que trazer ao santuário, ele tinha que trazer a sua oferta pelo pecado, ele tinha que trazer o seu sacrifício para o sumo sacerdote oferecer este sacrifício. E os sacerdotes, eles iam sacrificar esse animal, tirava as vísceras desse animal, porque não prestava para o sacrifício, e as carnes eram colocadas em 4 pedaços sobre o altar de bronze. Então, a partir dali, o judeu, o homem comum, não podia fazer mais nada. O que competia ao judeu, homem comum que pecou, era trazer esse animal e entregar ao sacerdote, e o sacerdote ia oferecer. Depois que entregava, o sacerdote impunha as mãos sobre o animal e confessava os pecados, porque acreditava-se na transferência de pecado. Então, quando eu fazia assim e confessava o meu pecado, então aquele animal ia morrer, uma morte vicária. Mas isso era tudo tipologia. O judeu, o homem comum, voltava para casa, mas ele não entendia o porquê aquele animal inocente morreu para me trazer expiação, para cobrir os meus pecados. Não entendia. Mas, meus queridos irmãos, o altar de bronze, só o metal usado nesse altar já denunciava contra mim, já dizia que eu pequei, que eu fiz algo que desagradou a Deus. E aí o sacerdote ia oferecer. No lugar santo, nós vamos ter o segundo altar, que é o altar feito de ouro, madeira de acácia revestida de ouro. Esse altar fica no lugar santo, o segundo compartimento, dividido por 5 colunas, e o primeiro véu. No lugar santo, à direita você vai ter a mesa dos pães da proposição, aqueles pães 12 no total, cada pão representando uma tribo da nação de Israel. A nação estava representada ali naqueles pães, mas aqueles pães apontavam para Jesus Cristo, que depois ele disse: eu sou o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, quando o sacerdote entrava no lugar santo e ia oficializar na mesa dos pães da proposição, ao outro lado está o candelabro e na sua frente estava o altar de ouro. Esse altar de ouro não é para queimar sacrifícios, porque os holocaustos foram lá no altar de bronze. O pecado já foi expiado. Agora se faz necessário, depois de olhar para Jesus, que na mesa dos pães da proposição você vai ter o pão, que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Do outro lado você vai encontrar o candelabro, que ilumina aquele lugar que é escuro, que representa para Jesus Cristo, que também disse assim: eu sou a luz do mundo. E agora você vai estar diante do altar de ouro, que não vai mais sacrificar, porque os seus pecados já foram perdoados no altar de bronze. Agora você olha para Jesus Cristo, que te dá saúde quando você se alimenta desse pão, saúde espiritual, mas ao mesmo tempo ele está dizendo para você que a luz de Deus raiou dentro de você, não há mais trevas nenhuma. Aleluia. Mas agora você está diante do altar de incenso, passando pelo altar de bronze. Já olhamos para Jesus, o pão da vida, amém? Aleluia. Já olhou para o candelabro e recebeu a luz de Cristo, amém? Amém, irmãos? Agora é hora de nós olharmos para o outro altar, o segundo altar,
do santuário, que é o altar de ouro. Como é o nome do altar? E é isso que eu quero que você entenda, porque nós já fomos para o altar de bronze. Sangue já foi derramado, já houve a expiação. Tanto é que a luz brilhou dentro de nós. Agora nós estamos diante do altar de ouro, e esse altar de ouro é o lugar onde nós vamos adorar a Deus. O incenso é queimado e sobe. Quando tu louva, a adoração vai subindo. Quando tu adora, a adoração vai chegando diante de Deus. Não importa como você chegou aqui, não importa como você está, o que importa é que o teu louvor está subindo diante do Senhor como cheiro suave diante dele. É o altar do incenso. Então aproveita para queimar um sacrifício de louvor e adoração ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por você nessa noite. Noé, quando as águas baixaram do dilúvio, primeira coisa que Noé fez foi levantou um altar de adoração ao Senhor. E nessa noite você vai levantar um altar de adoração ao Senhor. Abraão é um homem conhecido como o homem do altar. Abraão chega ao pé do monte Moriá e está ali consigo seu filho Isaque. E os servos ficam ao pé do monte, e Abraão diz assim: fiquem aqui, porque nós vamos adorar, adoraremos, e depois de adorar a Deus, voltaremos. Abraão começa a subir o monte, e Abraão está ali junto com o seu filho Isaque, subindo no monte. Como era o nome do menino? Isaque. Está subindo o monte, e Isaque aprendeu com seu pai como é que sacrifica no altar. Pais, ensine os seus filhos a sacrificar. Não espere pelo professor da escola dominical, não espere pelo pastor, não espere pelo líder de ministério. Pais, ensinem o seu filho a sacrificar, a organizar o altar, a colocar a lenha no altar, porque o fogo vai descer sobre o altar, e quando o fogo descer do altar, mantenha a chama acesa do altar, não deixa se apagar. Abraão ensinou Isaque certamente a sacrificar. Como é que degola um cordeiro? Como é que ajeita um cordeiro? E Abraão está subindo no Monte Moriá, juntamente com Isaque, e tem uma determinada altura dessa subida, porque menino é curioso, e ele tinha provavelmente uns 12 anos de idade, e Isaque olha assim para o pai Abraão, e ele vê que tem a lenha, e eles estão caminhando, subindo o monte para sacrificar, e Isaque sabe que para sacrificar tem que ter lenha no altar, e se a lenha for seca, melhor é, porque pega fogo bem ligeirinho. Pastor, eu estou seco. Jesus gosta assim mesmo, porque o fogo quando desce, pega e pega mais rápido. Aleluia. E Isaque está olhando e vendo que Abraão trouxe o cutelo para imolar o cordeiro, acertar a jugular. Isaque aprendeu com Abraão como é que se faz. Isaque, como um garoto curioso, olha e vê que tem os elementos para levantar um altar de adoração ao Senhor. Tem o cutelo, tem a madeira, e eles estão caminhando com devoção, com alegria, porque vão sacrificar ao Senhor. Mas o menino olha e ele fica procurando um outro elemento, porque não tem cordeiro. E Isaque aprendeu com o pai Abraão que para sacrificar tem que ter cordeiro. Tem que ter cordeiro. E o menino, pai Abraão, por favor, não me leve a mal, pai Abraão. Só uma pergunta. Eu sei que nós estamos indo sacrificar ao Senhor. Eu sei que estamos subindo o monte do sacrifício. E o Senhor me ensinou, me permita, pai Abraão, por favor, não me leve a mal. O Senhor me ensinou que para sacrificar tem lenha. Está aqui a lenha. Aleluia. Para sacrificar, o Senhor ensinou
que tem um cutelo para acertar a jugular do cordeiro. Eu sei, está tudo aqui, pai Abraão. Mas, pai Abraão, cadê o cordeiro para o sacrifício? A pergunta daquele garoto, provavelmente de uns 12 anos de idade, se faz ecoar em muitos arraiais, em muitos ajuntamentos. Cadê o cordeiro para o sacrifício? Aleluia! A pergunta daquele garoto se faz ecoar em muitos lares, em muitas casas, em muitas residências. Cadê o cordeiro para o sacrifício? Tem cordeiro aí, meu irmão, na tua vida. Tem cordeiro aí na tua casa. Tem cordeiro aí na tua família. Em muitas igrejas não tem mais cordeiro. Cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão toma um susto diante da pergunta do garoto. E Abraão diz: meu filho, Jeová Jireh. Ah, meu irmão, meu filho, Deus para si um cordeiro proverá. Aleluia! Quando Abraão chegou no alto daquele monte, Abraão colocou em ordem a lenha no altar. Coloque em ordem a lenha no teu altar. Só desce fogo no altar quando você organizar a tua lenha no altar. Coloque as coisas em ordem. Deus não aceita sacrifícios desorganizados. Deus não aceita, tanto é que ele levantou o profeta por nome Malaquias, para dizer para a nação que ele não aceita o sacrifício porque está em desordem. Primeira coisa que tu tem que fazer, coloca em ordem aquilo que está em desordem. Deus não aceita. Pastor, essa doeu na quinta costela. Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 18, primeira coisa que Gideão fez, antes de ser usado pelo Senhor para salvar Israel da mão dos midianitas, preparou o altar. Se queres fazer a obra do Senhor, primeira coisa, prepare o teu altar de adoração ao Senhor. Prepare o altar de sacrifício ao Senhor. Davi vai organizar o altar. Davi vai organizar. 1 Crônicas, capítulo de número 21, e versículo 26, diz-nos assim a palavra do Senhor: edificou Davi ali um altar ao Senhor. Quantos vieram oferecer um altar de sacrifício ao Senhor? Quantos estão edificando, construindo? Depois que ele edificou o altar, ele ofereceu nele holocaustos, que são sacrifícios queimados, sacrifícios pacíficos, e invocou o nome do Senhor, e o Senhor respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E aí o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a espada na bainha. E foi grande o livramento. Há diversos tipos de altares. Tem altar de pedra, tem altar de terra, tem altar que é de madeira, tem altar que é de bronze, citamos, e tem altar que é de ouro, citamos, no tabernáculo, tem um altar de bronze, tem um altar de ouro. Quando o escritor aos Hebreus, através dessa carta, se dirige aos cristãos, à igreja universal, às igrejas gerais, os cristãos, escute isso, eles estavam sendo perseguidos pelos judeus. Os judeus estavam forçando
que os cristãos voltassem a uma atitude legalista judaica. Mas, meus irmãos, o véu do templo já se rasgou-se do alto a baixo. E foi no ano 33. Hebreus foi escrito antes do ano 70, porque o ano 70, você sabe o que foi que houve? Não registra nada desse episódio tão importante no ano 70. A destruição de Jerusalém pelos romanos. Se tivesse sido escrito depois, certamente Hebreus iria citar. Foi antes. Mas no ano 33, naquele dia de Páscoa, por volta das 3 horas da tarde, o homem está elevado, levantado, porque altar significa levantar, e um homem no centro de 3 cruzes, ele está levantado em um monte chamado Caveira, e quando ele dá seu último suspiro, a Bíblia diz, aleluia, que a terra tremeu, sepulcros se abriram, houve trevas sobre a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde, mortos ressuscitaram, e o segundo véu que divide o lugar santo do lugar santíssimo, porque o sacerdote só podia ir até o altar de ouro, e não podia dar sequência, porque o sumo sacerdote vinha posteriormente, mas naquele dia, às 3 horas da tarde, o véu do templo rasgou-se do alto, não foi de baixo, porque a salvação sempre é Deus vindo de encontro ao homem, não é você que vai de encontro a Deus, porque forças nenhuma havia em você e em mim, mas pela graça que sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus, você está aqui, é dom de Deus, é dom de Deus, você estar aqui, é dom de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Ah, meus queridos irmãos, os cristãos hebreus estavam sendo perseguidos pelos judeus, porque os cristãos não têm altar. Os judeus têm um altar, o altar de bronze, o altar de ouro. E depois que o véu do templo se rasgou-se do alto a baixo, eles continuam com essas liturgias, dos quais eram apenas sombra, a realidade já chegou, que é Cristo Jesus. Ali era a figura, ali era uma sombra, ali era tipo. O antítipo, que é o cumprimento do tipo, já veio, Jesus já morreu a morte vicária, substitutiva, ele já tabernaculou, ele já habitou entre nós, ele foi assunto aos céus, 500 irmãos viram, e os anjos disseram, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele um dia ele vai voltar. Aleluia, e os judeus estão agora perseguindo os cristãos, porque os cristãos, eles não têm altar de bronze, de ouro, não tem nada disso. Aí o escritor aos Hebreus escreve essa carta aqui e diz para eles desse jeito, temos um altar, não é altar de bronze, não é altar de pedra, não é altar de terra, não é altar de ouro, não é altar de madeira. E eu ouço o escritor a bradar, talvez para esses cristãos, para que não fiquem tristes com a denúncia que os judeus estão trazendo pelo fato de não terem um altar de pedra, um altar de ouro, um altar de bronze. Mas agora o escritor aos Hebreus, ele diz desse jeito, ei irmão, ei irmã, ei igreja do Senhor, nós temos um altar. Esse altar não é de pedra, não é de bronze, não é de terra, não é de ouro, não é de prata. Temos um altar, e esse altar é o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Quem pode louvar o nome do Senhor? Aleluia! Porque esse altar, meus irmãos, foi levantado lá no Calvário, e esse sacrifício já foi aceito por Deus. É por isso que estamos aqui. E as bênçãos advindas, queridos irmãos, deste altar, deste sacrifício, meus irmãos, está no versículo 15, quando o escritor aos Hebreus diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor. Nós não sacrificamos mais um animal no altar, como os judeus faziam. Nosso sacrifício é um sacrifício espiritual. Foi isso que você veio fazer hoje à noite aqui, trazer um sacrifício espiritual. Ninguém trouxe um animal, um carneiro, um cordeiro, uma novilha, ninguém trouxe isso. Você trouxe, sabe o quê? A sua oferta. Aleluia, você trouxe a sua gratidão, você trouxe um sacrifício. Aleluia, para colocar diante do altar. O altar que eu me refiro não é esse daqui não. O altar que eu me refiro é Jesus Cristo, que é o altar, que é o sacrifício que Ele entregou a sua vida por amor a nós. E aí, meus irmãos, quando a gente entende isso, nós também vamos trazendo o sacrifício espiritual e colocando diante do altar, que é Jesus Cristo. Primeira coisa que a gente traz é um sacrifício de louvor. Não entendo como é que tem crente, irmãos, que vem para um culto como esse daqui, entra calado, boca fechada, cerra a boca, termina o culto, não dá um amém, não dá um glória a Deus, aí depois vem me dizer: não, é porque eu sou assim mesmo. É assim mesmo, coisa o quê, rapaz? A Bíblia diz que você precisa dar brado de louvor é abrir a boca, da tua maneira, da tua forma, como Deus te usa, como você quer. Não deixe de trazer um sacrifício espiritual de louvor ao nome do Senhor. Cante, louve na dor, louve na luta, cante na adversidade. Quando você está cantando, você está construindo um altar de louvor, um altar de sacrifício, de louvor e adoração ao Senhor. Cante com fé, cante com alegria, cante com a alma, cante, porque enquanto você está cantando, os teus inimigos vão se pondo em retirada, os demônios vão se retirando, a vitória vai chegando, Deus vai te abençoando. Continue cantando, meu irmão, deixa falar, continue cantando, deixa falar, continue adorando, continue bendizendo o nome do Senhor, construa esse altar, aleluia, ofereça. Paulo diz, meus queridos irmãos, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, sempre. Hoje eu não quero cantar não, seja grato. Quantos agora estão atrás de um tiquinho de ar para poder escapar? Seja grato, porque você está respirando sem precisar da White Martins. Jesus está te dando vida. Seja grato. Quantos estão sem uma perna ou sem um braço? E a gente diz aqui, irmão, levante a mão, você não levanta. Seja grato, expresse, esboce uma atitude de louvor e adoração ao Senhor. E Ele que conhece o teu coração e o teu interior, Ele vai olhar para você e é assim que eu quero, que me louve em espírito e em verdade. Quem foi que disse que adorar a Deus em espírito é ficar assim?
Quem foi que disse isso? Quantos vieram, como diz Paulo, expressar um sacrifício de louvor ao Senhor, que é fruto dos lábios que confessam o nome dEle. O amém está fraco. Vou perguntar de novo. Quantos vieram expressar um louvor ao Senhor, que é fruto dos lábios que confessam o nome dEle? Levante a mão assim para cima, segure lá em cima e dá pelo menos 3 gritos de glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Segundo sacrifício espiritual que nós oferecemos ao Senhor, está no versículo 16. Não se esqueçam da prática do bem. Aleluia. Da mútua cooperação, um cooperando com o outro, pois tais sacrifícios agradam a Deus. Olha aí. Quando tu traz 1 quilo para a cesta básica, isso aí é sacrifício de louvor que agrada ao Senhor. Quando tu ajuda um menos favorecido, isso aí também é culto de louvor, é culto espiritual. Aleluia, é sacrifício espiritual. Não se esqueçam da prática do bem, de cuidar dos necessitados, de contribuir, de abençoar. Em mútua cooperação, pois tais sacrifícios agrada a Ele. Obedeçam seus líderes, sejam submissos, zelem pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, e que eles possam fazer isso com alegria, e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Está aí a terceira forma de cultuar a Deus, com sacrifícios espirituais. Veremos o Senhor, veremos, cearemos com Ele. Toda vez que nós ceamos, estamos anunciando a sua volta. Aleluia.